Não dá mais para você negligenciar a importância dos quesitos trabalhistas nos processos de doença do trabalho. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te explicar em detalhes tudo o que você precisa fazer para fazer excelentes quesitos e assim conseguir ter muito mais êxito nos seus processos. Mas eu só falar aqui não vai te ajudar. Eu preparei um mapa mental com todos os passos que você precisa seguir para fazer ótimos quesitos. Assiste comigo. Então, esse é o mapa mental onde eu vou te explicar cada um dos detalhes do que você precisa fazer para conseguir fazer excelentes quesitos. Acompanha. A primeira coisa que você precisa fazer é listar todos os pontos positivos que você encontrar nos documentos do processo. Documentos que incluem os ASOs, exames, prontuários, atestados médicos, análise ergonômica, PPRA, PCMSO e outros documentos que porventura possam fazer parte do processo relacionados ao trabalhador, seja a empresa juntando ou mesmo que o advogado do reclamante tenha acesso, como por exemplo, os benefícios que ele possa ter recebido do INSS, entre vários outros documentos. Nos ASOs você vai observar principalmente quais riscos foram listados nesse ASO, principalmente no ASO admissional. Você vai ver se já na admissão constava que o trabalhador seria exposto a um risco ergonômico, por exemplo. Você precisa estar atento. Inicialmente você só vai listar se sim ou não, para posteriormente você fazer os quesitos. Nos exames você vai ver se existe alguma alteração relevante para aquela doença que o reclamante está queixando. Por exemplo, se ele já tinha alguma outra característica no exame que indicasse uma doença prévia, por exemplo, já tem a marca de que teve uma fratura no ombro, por exemplo, ou alguma outra alteração mais específica, como por exemplo, um tipo de acrômio, que é uma alteração no ombro, é um formato de um osso do ombro que predispõe ao trabalhador a ter mais lesão. Isso você vai olhar também, por mais que você não compreenda muito naquele primeiro momento, você vai ler e vai tentar entender, claro, com a ajuda da internet, se você precisar também. Mas é importante que você liste isso inicialmente. Depois você vai olhar o prontuário médico e vai ler toda a evolução, desde a admissão até a demissão. Por que isso? Geralmente as empresas fazem uma linha do tempo de tudo o que aconteceu com o trabalhador no período que ele esteve na empresa. E o prontuário médico vai ser uma importante arma, um importante instrumento, seja você o advogado do reclamante ou da reclamada, que você vai poder colher informações sobre todo o histórico daquele trabalhador na empresa. Então você precisa olhar e ver se nas evoluções médicas ou dos outros profissionais da empresa tem alguma coisa que pode te indicar um possível quesito posteriormente, ou seja, algo positivo ou algo negativo, dependendo do lado que você esteja. Posteriormente, você vai olhar os atestados e fazer uma correlação entre a data dos atestados, o tempo de afastamento, com o período de início dos sintomas e algumas mudanças que podem ter ocorrido dos postos de trabalho. Por exemplo, se o posto mudou em janeiro, mas o trabalhador estava afastado de dezembro a março, essa alteração só vai ser significativa a partir do momento que ele retornou. Então você precisa também observar os atestados médicos. Análise ergonômica, você vai observar se o nome do posto que está na análise ergonômica é o mesmo posto que o trabalhador está queixando, ou seja, o posto que ele indica como sendo o principal posto relevante para aquele processo. Você vai avaliar se a análise ergonômica está contemplando o segmento de queixa. Por que isso? Porque algumas análises elas não indicam o segmento especificamente, elas fazem uma análise geral de todo o corpo, vamos dizer assim, e algumas outras não, algumas outras avaliam especificamente o segmento corporal. Então você precisa observar se a análise do processo, a análise ergonômica do processo indica esse segmento ou não. Você precisa ver também qual o modelo que foi foco de avaliação daquela análise ergonômica. Porque, de novo, algumas análises podem ser bem abrangentes e outras podem ser específicas para cada modelo, que seria talvez a maneira mais correta. Mas você precisa observar se isso foi feito e também listar ao lado para posteriormente você pensar nos quesitos. Eu vou te dizer como você vai fazer isso. E outras observações que você possa ter na análise, como por exemplo, se existe revezamento, talvez isso possa constar na análise, entre muitas outras coisas. No PPRA, você vai ver se o PPRA contemplou os aspectos ergonômicos. Porque apesar de não ser obrigado ele dizer se tem ou não a exposição a risco ergonômico, alguns PPRAs indicam isso. E isso, dependendo do lado que você esteja, pode te ajudar no processo. Você vai olhar o PCMSO, e o PCMSO cita exames específicos que possam ter sido realizados, e nesses exames podem indicar algo que pode te ajudar ou te atrapalhar, você precisa saber disso.
E também se o PCMSO fala sobre o risco ergonômico. Às vezes no PCMSO também faz referência à exposição ou não a risco ergonômico. E dependendo do lado que você esteja do processo, isso pode te ajudar, entre outras coisas que você pode ver com mais detalhes, clicando no link que tem na descrição, mas vamos seguir. Depois de listar tudo o que eu te falei aqui, você vai começar a pensar em perguntas gerais relacionadas a cada tópico desse. Não é o quesito ainda. Você pode fazer perguntas bem simples, se sim ou não, tipo, tem risco ergonômico no PPRA? Sim ou não? Você primeiro só faz isso. Faz uma pergunta bem simplesinha para você, a partir dela, formular os seus quesitos. Para cada um dos tópicos, viu? Para cada um dos pontos que você viu como positivo para você, você vai fazer uma pergunta dessa simples. É uma pergunta bem pequenininha, bem curtinha, só para te direcionar. Posteriormente, você vai tentar identificar o perfil do perito que vai receber esses quesitos. Por que isso? Porque dependendo se for um perito mais técnico ou um perito menos técnico, você vai fazer quesitos específicos para aquele perfil. Porque não adianta você fazer quesitos muito complicados, muito técnicos, se o perito ele não é técnico, ele não vai responder, ele só vai te enrolar e a gente não quer isso. Existem algumas maneiras de você evitar esse tipo de resposta do perito, como por exemplo, vide laudo, ou já respondido não sei o quê, enfim, aquela enrolação que alguns peritos fazem. Existem algumas estratégias de fazer isso, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Sendo um perito não técnico, você vai fazer perguntas mais simples para que você tenha as respostas. Não vão te ajudar tanto, mas ele vai responder e ainda assim isso vai te ajudar no processo. Após identificar o perfil do perito, você vai de fato começar a elaboração dos quesitos. Você vai fazer no máximo até 3 quesitos por cada ponto positivo que a gente listou lá, considerando aquela pergunta mais simples que eu te falei. E você vai organizar essas 3 perguntas sendo a primeira mais abrangente, a segunda um pouco mais específica e a terceira bem específica com relação a apontar para o perito aquilo que você quer que ele veja. Porque afinal de contas, esse é o principal papel do quesito. Não é perguntar algo que você queira saber, mas sim mostrar para o perito aquilo que você viu no processo de forma que ele também veja, forçando o perito a ver aquilo que você viu e sabe que pode te ajudar. Essa é a principal função do quesito. Ao formular esses quesitos, você vai fazer eles em escala hierárquica, como eu falei, recapitulando, do mais abrangente, depois um pouco mais específico e depois o quesito mais específico ainda, que vai perguntar exatamente aquilo que você quer saber. E sempre quando você for formular os seus quesitos, vamos dizer, por exemplo, que você faz 30 quesitos ao todo. Você vai organizar os seus quesitos por tópico. Por exemplo, os quesitos relacionados a posto de trabalho você vai deixar próximo um do outro. Quesitos relacionados à doença você vai deixar próximos um do outro. E outros quesitos também você vai organizar próximos um do outro. Seguindo essa estrutura, seguindo esse fluxograma aqui, você vai conseguir fazer quesitos muito mais específicos. E se quiser entender melhor e aprender a vencer perícias de doença do trabalho, não só os quesitos, clica no link que tem abaixo que eu posso te ajudar com isso.